Olá, meus amados, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. É uma alegria nós estarmos juntos aqui nessa caminhada, né, por essa palavra tão linda, tão rica, tão viva, que traz vida e transforma os nossos corações. E nós continuamos aqui pelo livro de Salmos. E até aqui nós ouvimos principalmente a voz de Davi derramando seu coração diante de Deus. Mas a partir de agora, a gente também vai ouvir outros adoradores de Israel. Nos Salmos de hoje, nós vamos encontrar cânticos escritos pelos filhos de Corá, homens que serviam no templo e que também experimentaram lutas, dores, questionamentos e momentos profundos na presença de Deus. E hoje nós vamos caminhar pelos Salmos 41 ao 45. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. O Salmo 41 ainda nos traz a voz de Davi e encontramos aqui um homem machucado. Davi ele começa falando sobre aqueles que cuidam dos pobres e necessitados. Ele sabia, por experiência própria, que Deus vê quem demonstra a misericórdia e não fica indiferente ao sofrimento das pessoas. E logo nós percebemos que algo está acontecendo em sua vida. Davi ele está atravessando um período de fraqueza, talvez uma enfermidade, talvez um tempo de grande desgaste emocional. E enquanto ele sofre, pessoas começam a observar ele de longe, esperando a sua queda. Alguns chegam perto, fingem preocupação, mas saem ali espalhando comentários maldosos. Os seus inimigos desejam ver ele derrotado. Mas existe uma dor ainda maior, né? A ferida, que não veio apenas dos adversários, veio de alguém muito próximo. Veio de alguém em quem Davi confiava. E então ele declara: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia pão da minha mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Queridos, a traição dói. Mas quando vem de alguém que a gente ama, a dor parece ser ainda mais profunda. E séculos depois, a gente vê que Jesus, ele viveu exatamente isso quando Judas traiu ele. Mesmo ferido, Davi não termina olhando para as pessoas, ele termina olhando para Deus, porque aprendeu que os homens podem falhar, mas o Senhor, ele permanece fiel. E é justamente dessa dor que entramos em uma nova... depois dessa dor, né, que a gente entra numa nova parte do livro de Salmos. No Salmo 42, nós encontramos um adorador vivendo uma luta diferente. A sua maior dor não é o inimigo, não é uma doença, é uma saudade da presença de Deus. Ele começa, né, com uma das imagens mais bonitas das Escrituras, né, muito conhecida. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Algumas versões diz aí o cervo, né? Imagine um cervo correndo pelo deserto, cansado, com sede, procurando desesperadamente uma fonte de água para sobreviver. É assim que aquele homem se sente. A sua alma está sedenta, mas não é de bênção, não é de riqueza, não é de respostas. Ele sente sede do próprio Deus. As lágrimas se tornaram seu alimento dia e noite, e enquanto isso, pessoas ao redor zombam dele perguntando: onde está o seu Deus? E ele se lembra dos dias em que caminhavam junto ao povo de Deus, adorando, cantando e celebrando no templo. Mas agora tudo parece distante. Então ele começa a conversar consigo mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? É como se estivesse segurando seu próprio coração pelas mãos e ele mesmo responde: espere em Deus. A situação ainda não mudou, mas a esperança começa a voltar. E essa mesma conversa continua ali no Salmo 43, porque o salmista ainda está lutando, ainda se sente cercado por injustiças, ainda não entende o que está acontecendo, mas agora a sua oração ganha uma direção mais clara. Envia a tua luz e a tua verdade. Ele entende que precisa mais do que uma solução. Ele precisa que Deus o conduza. Ele precisa que a luz do Senhor ilumine o caminho quando tudo parece escuro.
O seu maior desejo não é vencer uma discussão, não é derrotar os seus inimigos. O seu maior desejo é voltar para perto de Deus, voltar ao altar, voltar ao lugar de adoração. E mais uma vez ele pergunta: por que está abatida, ó minha alma? E mais uma vez responde: espere em Deus. Porque a fé nem sempre é ausência de tristeza. Muitas vezes a fé é continuar esperando quando ainda estamos chorando. E no Salmo 44, a cena muda novamente. Agora não ouvimos apenas a voz de um homem, ouvimos a voz de um povo inteiro. Eles começam lembrando as histórias que ouviram dos seus pais, as histórias dos milagres, as histórias das vitórias, as histórias dos livramentos que Deus realizou no passado. Eles sabem que foi o Senhor quem abriu caminhos impossíveis, derrotou inimigos e sustentou Israel durante gerações. Mas agora existe um problema. O presente não parece com aquelas histórias, porque o povo está sofrendo. O povo está sendo humilhado, enfrentando derrotas e não consegue entender o porquê. Então começam a fazer perguntas difíceis, perguntas que muitos servos de Deus já fizeram e que às vezes nós também fazemos. Senhor, onde está o teu socorro? Por que estamos passando por isso? Mas mesmo sem entender, eles continuam buscando a Deus. E isso torna esse salmo tão especial. Eles não abandonam o Senhor porque não têm respostas, eles continuam correndo para Ele. E talvez uma das maiores demonstrações de fé seja exatamente essa: continuar buscando Deus quando não entendemos o que Ele está fazendo. E então chegamos ali ao Salmo 45 e de repente o cenário muda completamente, porque depois de lágrimas, perguntas e lutas, encontramos uma grande celebração. O salmista está admirado, seu coração está transbordando. Ele começa dizendo: de boas palavras transborda o meu coração. É como se estivesse contemplando algo maravilhoso. Diante dele está um rei forte, um rei belo, um rei justo, um rei que governa com verdade e retidão. O salmo parece descrever uma cerimônia real, um casamento cheio de alegria, honra e beleza. Mas à medida que avançamos, percebemos que ele está enxergando algo muito maior. Em determinado momento ele declara: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E então entendemos que esse salmo aponta além de qualquer rei terreno. Ele aponta para Jesus, o verdadeiro rei, o rei que ama a justiça, o rei que derrota o mal, o rei cujo reino jamais terá fim. Enquanto todos os tronos da terra passam, o trono de Cristo permanece para sempre. E assim nós encerramos essa caminhada de hoje. Começamos vendo Davi ferido pela traição. Depois encontramos uma alma sedenta pela presença de Deus. Vimos um coração abatido aprendendo a esperar novamente. Acompanhamos o povo buscando respostas em meio a sofrimento. E terminamos contemplando o Rei dos Reis. Jesus ele é revelado de uma forma linda nesses salmos. Ele é o amigo traído. Ele é a água viva que satisfaz a sede da nossa alma. Ele é a luz e a verdade que nos conduzem. Ele é o socorro que buscamos quando não entendemos os caminhos da vida. Ele é o Rei eterno que reina para sempre. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e nos ajude a continuar buscando a sua presença acima de qualquer outra coisa. E que os nossos olhos permaneçam fixos em Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador e nossa fonte inesgotável de vida. Um grande abraço e até amanhã.